Nosso convidado já chegou. Boa noite a todos. Oi, Alô, Mauri, tudo bom? tudo bem, Pedro? Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui. Também. O cachorrinho tá aqui no meu colo. Peraí. Temos mais Temos participantes, um então. aqui. Como é que Tem ele mais se, participante aqui. como é que ele se chama? Esse aqui é o Todd. É o Todd? É o Não. Todd. Dá um oi ali, Todd. Dá um oi ali. Dá um oi. Vem aquecer um pouquinho desses nossos corações em momentos como esse, né? É isso aí, com certeza. Bom, Marício, primeiro agradecer a aceitar o convite, né, em nome do Correr pelo Mundo. E eu queria que você apresentasse a Cusco, falando da sua história, falando do que é também a Canicross. Dá para a gente iniciar a nossa conversa. Imagina, Pedro. Quero te agradecer muito pelo espaço. Não é sempre que a gente tem um espaço tão nobre. A ti, toda a equipe do canal Correr pelo Mundo, o pessoal da BTC Esportes, né? E falar especialmente esse tema, que é a inclusão de cães inclusão de cães e corrida com cachorro, né? Uhum. No caso, os cães, digamos assim, os cães comuns, aqueles que as Uhum. pessoas pensam que não são cães de corrida, que na realidade eu vou explicar no decorrer dessa entrevista que são sim cães de corrida, né? Bom, Uhum. me apresentando um pouquinho como tu pediu, eu sou Maurício Pinskowski, eu tenho 43 anos, sou pai da Beatriz, não sou pai de cachorro, que fique claro, porque cachorro cachorro para mim é cachorro, né? Tem que ser tratado como cachorro, É, não mal, de forma sim, nenhuma, nunca não, mal, né? não. Mas tem que respeitar a parte do cachorro. Então eu tenho 3 cães, tenho o Todd, que é o mais novo, que está completando 4 anos agora, o Magrão, que tem 10 anos, e a Olivia, que tem 7 anos, que está se tratando de um câncer. Eu sou jornalista, né? Estou fazendo mais uma transição de carreira, a terceira na minha vida, né? Porque como sagitariano eu gosto muito de mudar, e estou estudando educação física, já sou adestrador também, Uhum. e assim, eu venho dos esportes há muito tempo, né, Pedro? Eu não comecei ontem a praticar esporte. Então eu venho do tênis de mesa, do ciclismo, do duatlon, do triatlon, do mountain bike, esporte de aventura, né? Do atletismo. Eu sou bicampeão brasileiro de atletismo master, participo da equipe da Sujipa Percorrer, o clube que tem aqui em Porto Alegre, um dos maiores clubes do Brasil. Tricampeão gaúcho também. E tem alguns outros títulos assim na corrida trail e tal. Mas na parte do canicross, eu decidi não ter uma carreira de atleta, mas sim ter a oportunidade de formar atletas, né? E quando a gente diz formar atletas, não são campeões de alta performance. Muito pelo contrário, são pessoas comuns. Eu me considero uma pessoa comum, porque eu nunca fui um atleta. Para mim, o incomum é aquele cara que vai para as Olimpíadas e mesmo que chegue em último, o cara foi para a Olimpíada, né, meu? Não é uma coisa para qualquer um. Então, esse sim é o atleta em comum, é o profissional, né? Uhum. No Brasil não existe atleta profissional de canicross. Tem gente que luta muito, que compete muito, mas por não haverem competições profissionais, não há atletas profissionais também, né? Apesar de que a nossa equipe, vou falar da nossa equipe na sequência, ela tem o patrocínio, é a única equipe profissional, digamos assim, profissional entre aspas, né? Porque tem uma empresa de Sojipa, aliás, quero agradecer desculpa, uma empresa de ração. Pode Quero agradecer o falar. pessoal que está nos assistindo lá da Monelo, né? E então a gente tem essa estrutura que adquirimos agora a partir desse ano. Bom, como atleta me apresentei, falando um pouquinho da equipe, para não me estender demais. Nós temos 3 anos, agora em janeiro completamos 4 anos. Somos feitos de pessoas simples e comuns, de cães comuns, né? Na sequência eu vou falar também, inclusive, da Berenice, que está nos assistindo, que ela tem uma cadela, a Jujuba, que é cega e corre, né? E outros casos mais eu vou comentar. Mas mesmo nesse cenário, Pedro, a gente conseguiu ser campeão brasileiro, a equipe campeã brasileira, e também a equipe tricampeã gaúcha de canicross. Então, assim, não existem eventos profissionais, tipo São Silvestre. Isso não existe ainda, né? Porque não tem tantos adeptos. Mas os poucos que existem, a gente participa e a gente vai para se divertir, primeira coisa, sempre se divertir. E se sobrar alguma medalhinha para nós, algum título lá, melhor, né?
Uhum. E como é que foi a sua, de toda essa sua experiência esportiva, como é que foi que isso surgiu, né? Porque a gente conversou, você falou que foi estudar sobre o assunto, tem estudado também, queria entender como é que surgiu também essa aproximação com a modalidade. Então, cara, assim, ó, em 2012, 2000, eu não lembro porque eu não gosto de lembrar. Quando meu pai faleceu, tá, eu tinha um cachorro só e ele estava comendo as paredes do meu apartamento. E assim, eu estava há uns 10 anos sem fazer esporte. E eu pensei, pô, tem que fazer alguma coisa. E como jornalista na época, eu estava perdendo clientes, estava quase entrando em depressão e aqui perto da minha casa tem 2 parques. De um lado tem parque, do outro lado tem outro parque. Aí eu disse, não, eu vou pro parque, vou caminhar, vou correr, vou fazer sei lá, fazer o que eu puder fazer para me afastar desse buraco que tá ficando fundo, né? Aí eu fui devagarinho, Pedro. Corria 1 minuto, caminhava bem devagarinho, nem sabia o que era o canicross, mas vi que aquilo ali era uma solução e é ainda uma solução para mim hoje. E até quando eu estava pensando assim nesse tema, Pedro, inclusão de cães. Cara, é que assim, ó, o nosso trabalho, ele é de inclusão de cães, mas ele é muito também de inclusão de pessoas. Sim. E aí eu já vou te explicar na sequência, tá? Então eu comecei a experimentar essa experiência, ter esses benefícios. Claro, a gente sabe que outros esportes também causam isso. Sim. A corrida, o atletismo, né? Mas se tu tem um cachorro do lado, as coisas ficam mais fáceis. Porque assim, tu diz que eu vou correr por causa dele. Cara, eu tenho várias alunas que não gostam de correr. Mas tem cachorro e correm por causa do cachorro. Entendeu? Então, eu comecei a estudar o canicross, comecei a me aprofundar. Aí, minha esposa teve uma ideia. Por que tu não... Já que faz tão bem isso pra ti, por que tu não leva isso para as outras pessoas? Bom, aí eu resolvi fazer um evento. Consegui desengavetar o evento. Ficou um tempão na gaveta lá. Fiquei pensando, vendo outras referências. Fiz o evento. Aí, no lançamento do evento, eu não sei se a Renata está nos assistindo, a Renata Capa Verde, que é educadora física e adestradora. Ela lançou a equipe dela. Então, foi a primeira equipe do sul do Brasil, Renata Capa Verde. E aí, depois de um tempo, esse evento já existe há 5 anos, agora em abril a gente completou 5 anos, foram 33 eventos, a gente viu a necessidade de lançar a equipe. Porque as pessoas precisam aprender, Pedro, o que é o esporte. Sim. Claro que tu pode pegar um cachorro comum, para fazer o esporte, botar uma coleira e sair correndo, né? Mas não é o esporte. O esporte tem regras. Uhum. Então, a gente precisa seguir as regras para prevenir lesões com o animal e ter o nosso bem-estar. Sim. Né? Uma das coisas que a gente prega sempre é que a gente precisa estar feliz junto com o cão. Por isso que eu te pergunto, eu questionei assim, né? Inclusão de cães. Por que não inclusão de pessoas também? Sim. Sim. E quando eu falo assim, que isso me tirou de um buraco, né? Eu também tenho outros problemas, assim como várias pessoas, inclusive nessa época de quarentena, é importantíssimo a gente enfatizar isso. Depressão, angústia, ansiedade, insônia, né? Essas pessoas estão vivendo tudo isso. Os cães também vivenciam. Então, a gente quis, e a gente consegue fazer isso, diferente de outros treinadores, inclusive de outros esportes, nós inserimos e mantemos as pessoas pelo lado psicológico, Pedro. Uhum. Entendeu? Então, assim, uma coisa é eu te dizer, ó, Pedro, pega um cachorro, coloca o arnês, que é a peiteira, coloca uma guia elástica, né? E sai coloca correndo. um cinturão e sai correndo. Beleza, eu vou te passar técnica. Mas, cara, isso não adianta se tu não aprender o posicionamento. Entendeu? Tu tem que ter um posicionamento com o animal. E quando tu exercita essas coisas com o animal, tu consegue exercitar na tua vida também. Sim. Então, assim, eu tô numa situação que a minha vida tá muito difícil. Por exemplo, eu tive uma aluna, né, na segunda-feira. Ela disse, tá muito difícil isso, eu não vou conseguir, eu já tenho esse cachorro há 6 anos, e ele não me obedece, não me obedece meu marido, mas não me obedece a ti, mas não me obedece, eu vou desistir. Eu disse pra ela, obviamente, que não,
né? Porque eu enxergo, Pedro, o desafio como uma oportunidade. Sim. E eu fiquei pensando, isso foi às 6h30 da manhã, na segunda-feira. Fiquei pensando, cara, por volta de umas 19 horas, 20 horas, eu tentei ligar para ela, não consegui, mandei um áudio e disse, olha, se tu desistir agora, que é comum, as pessoas desistem, né? Dependendo do seu grau de flexibilização, digamos assim, ou de resiliência, tu não vai evoluir. E a gente tem a oportunidade de evoluir. Uhum. Né? Eu tô lendo um livro que é Seja Foda. E o cara conta uma história logo no início do livro, que ele fez uma palestra para 30 pessoas, viajou 500 quilômetros de carro, tá? Veja bem, 500 quilômetros de São Paulo pro interior. Chegou lá, cara, não tinha ninguém. Ligou para as pessoas, ninguém atendeu. Pagou hotel para poder fazer a palestra, etc e tal. Bom, ele voltou para São Paulo, viajou mais 500 quilômetros, chegou de madrugada em casa. No dia seguinte foi almoçar com o pai dele. E aí o pai dele... E aí, como é que foi o evento ontem? Olha só a resposta do cara. Foi um sucesso. Ninguém reclamou. É verdade. Quer dizer, ele podia ter se frustrado e nunca mais ter feito algo parecido. Sim. Né? Aí o cara viu uma oportunidade de sucesso ali. Então, assim, Pedro, a gente se utiliza dos cães como ferramenta para isso. É uma desculpa. Né? Esse caso que eu te falei da Jujuba, agora falando especificamente da inclusão, a Jujuba é cega, enxerga pouquíssimo, mas, cara, é uma cadela que tem um drive de direção incrível. Ela consegue encontrar o caminho de uma forma absurda, assim, né? E ainda usando o exemplo dela, a tutora tem ela e tem a Polar, que elas ficam separadas do terreno, tá? E elas foram nossos alunos por quase 2 anos. Agora, por conta do coronavírus, elas estão afastadas porque ela é do grupo de risco. Cara, a gente demorou 1 ano e pouquinho. E eu insistindo. Por que eu insistia? Porque eu sabia que aquela pessoa tinha confiança, só que eu tinha que passar confiança para ela passar para os animais. As duas cadelas, a Polar e a Jujuba, não andavam juntas. Quando andavam, tentaram se matar. De verdade, sim. Quando ela falou para mim no início, eu não acreditei. Mas depois eu vi que era verdade. A gente demorou 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mas a gente conseguiu fazer, Pedro, as duas correrem juntas. Conseguimos. Então, assim... E cara, não é uma tarefa fácil você não há nada correr, que a gente não possa fazer. Não é uma tarefa fácil você correr e também com o cachorro acompanhando, né? Pra quem já tentou... De forma nenhuma. É bem complicado. De forma nenhuma. Não. Porque assim, ó, o que acontece na parte técnica? Tu tem que observar o animal. Como é que tá o trote dele? Tá retinho? Beleza. Como é que tá a língua dele? Tá roxa? Bom, tá roxa, já tem que começar a diminuir o ritmo. Uhum. Se bem que esse meu cachorro aqui, ele é um cachorro de bretão espanhol. Então é da Europa. Ele sente muito calor, tá? Então ele naturalmente já baba mais do que os outros cães. Mas normalmente quando o cão baba excessivamente aqui embaixo, depende também. A baba tem que ser viscosa, bem grossa. Uhum. Isso também é um sinal negativo. Então assim, a gente precisa conhecer nosso parceiro. Só que antes disso, Pedro, a gente precisa se conhecer. Sim. Né? Como é que é a minha respiração? Como é que é a minha resiliência? Eu vou conseguir? Não vou conseguir? Teve um treino assim, uma vez que a aluna me disse, mas hoje eu não vou conseguir fazer 5 tiros fortes. Eu virei para ela e disse, por que não? Porque hoje eu não estou bem para fazer forte. Bom, faz o teu bem forte de hoje. Sim. Né? Sim. Então, assim, a gente... Fala, pode falar. Não, pode terminar. Tô falando demais. Não, tá ótimo. É legal quando flui. É que você tocou vários pontos que, enfim, até não tinha nem anotado, mas eu acho que o legal da conversa é isso. Você falou muito do observar o animal, né, o cachorro, né, observar essa ligação com a corrida, a respiração, os sinais do cão. Cada cão tem uma especificidade, assim como nós, seres humanos, também. Quando alguém chega, né, eu quero começar esse treinamento, geralmente ele já tem uma base de corrida e ele quer levar o cachorro para correr, eu geralmente chego os dois juntos. Como é que geralmente isso acontece, assim, num contexto geral? E aí como é que vocês fazem
essa análise de, ó, o treinamento vai ser por esse lado, essas informações? Então, Pedro, e o pessoal que está nos assistindo também, nós buscamos, estamos atingindo nesses 3 anos pessoas que não fazem esporte. Tá. Legal. Esse é o perfil. Tá? A gente tem um perfil bem delineado. Mulheres, 35 a 55 anos, com família vários tipos de família, né? Classe AB, e a gente tem uma curiosidade, pelo menos a nossa equipe, e eu já percebi isso também no esporte aqui no Sul, tem muito homossexual. Show de bola, tá? Então, assim, essas pessoas, elas geralmente não fazem nada, e são aquelas pessoas que ou tratam os cães como filho, ou levam os cães para creche, mas já surgiram pessoas que competem, e para nós esse é um desafio muito maior. Por quê? Porque casar, e eu já passei por isso, né? Esse aqui, por exemplo, ele começou o treinamento comigo, ele tinha 6 meses de idade, e o treino foi 50 metros. Cara, era 50 metros. Nada mais que isso. Mas eu fazia uma planilha de treino do meu treinador e conciliava com ele. Ou seja, eu tinha jornada dupla de treino. Era curto o treino, né? Era bem tranquilinho. Hoje, depois de 2 anos, eu consegui casar o treino dele com o meu. 2 anos. Eu demorei 2 anos. Por isso que eu digo que é mais complicado. Então, assim, a gente tem um outro exemplo. Talvez a Michelle, que é médica, esteja nos assistindo. Ela adotou há 6 meses atrás a Sky, que deve ter, como foi adotada, deve ter entre 7 e 8 anos. E a Michelle corre. Não só corre, mas já venceu várias provas. Então, assim, conciliar o ritmo dela, que é corredora, faz aí tranquilo aí uns 10 quilômetros na faixa dos 4,50, 5 de pace, com o da Sky, é algo realmente desafiador. Agora, se tu parte da construção do zero para os dois, né, para os dois seres, é bem mais tranquilo. Entendi. Mas sim, a gente faz uma análise. Primeiro que eu faço uma entrevista. Sim. Na nossa equipe não entra qualquer um. Tem uma entrevista avaliativa para saber se a pessoa está comprometida, quer se comprometer com aquilo. Depois dessa entrevista, tem uma entrevista de anamnese com a educadora física, né? Porque a nossa educadora física, desculpa, a nossa equipe, Pedro, só para tu entender, ela tem psicólogo, tem veterinário fisiologista, veterinário nutricionista, educador físico, que é a Muriel, tem eu como adestrador, que estou estudando educação física também. Então é uma equipe multidisciplinar e agora está entrando inclusive fisioterapeuta. Entendi. A gente, como eu disse lá no início, não é uma equipe profissional, mas a gente busca dar o maior e melhor suporte para as pessoas que querem iniciar essa prática. E graças a Deus, e também a todos esses cuidados, nesses 3 anos, nenhum cachorro se lesionou com a gente. Nenhum. Entendi. Isso é uma grande vitória também. É muito interessante que vocês começaram a mapear, porque é informação até de parte de inclusão, né? De você trazer aonde que estão o problema não, né? Mas da onde tem vindo a necessidade dessa busca pelo esporte através junto com o animal. A gente tem algum outro perfil além desse que você trouxe, de crianças, idosos, enfim, alguém com algum tipo de deficiência? Porque a gente teve já algumas entrevistas com cadeirantes, né, com deficientes visuais, enfim, a gente teve algumas outras bem específico por limitações físicas, né? Vocês têm essa experiência também? Porque a gente sabe que também tem essa terapia com o animal, né? Dessa junção dessas pessoas que estão excluídas da nossa sociedade. Então, a gente tem um iniciante, né? Que é de uma região perto aqui de Porto Alegre, que ele tem autismo. Mas, Pedro, de novo eu volto na questão. Cara, o que seria inclusão? Né? Porque, por exemplo, alguém que tem déficit de atenção estaria dentro dessa inclusão? Alguém que tem bipolaridade estaria dentro dessa inclusão? Né? Então a gente tem que questionar isso, porque, cara, não é sentenciar, mas tem muita gente doente, né, que nem sabe que está doente, né, sem diagnóstico. Sim. Inclusive. Aliás, a psicopedagoga que está nos assistindo aí, Letícia Casonato, que é da nossa equipe, ela trabalha com terapia, intervenções assistidas por animais.
E na realidade, o canicross, ele é um tipo de atividade. Por que é um tipo de atividade? Porque nós não temos um protocolo, né, de tratamento das pessoas que participam. Nós contribuímos, mas nós não somos o fim. A gente é o meio para ajudar na qualidade de vida dessas pessoas. Então, por isso que eu pergunto, né? Hoje em dia, as pessoas têm essas deficiências e nem sabem que têm. Crianças têm mais facilidade de serem diagnosticadas com isso, mas tem muitas das nossas alunas que têm isso aí, cara, e assim, meio que padrão, entendeu? E elas melhoram muito com isso. E mesmo as que não têm nenhum diagnóstico, melhoram com a questão de poder de concentração, né, socialização. Cara, socialização. É que assim, ó, outra coisa bem importante também de ressaltar, Pedro, é que o cão, guardadas as proporções e também o temperamento de raça, ele é 80% comportamento do dono. Então, se eu tenho bipolaridade, vai manifestar no animal. Isso é fato. Sim. Né? E é por isso que é mais difícil. Porque assim, ó, não adianta eu te dizer a distância, Pedro, pega o cachorro e faz essa técnica. Vai funcionar? Vai melhorar? Vai. Mas é o suficiente? Eu acho que não. Eu acho que não. Tanto é que assim, ó, a gente já teve e tem atletas à distância, mas eles costumam durar menos. Sim. Normalmente, a fidelização que nós temos dos nossos atletas é de 2 a 3 anos. Os atletas à distância geralmente não passam de 1 ano. Entendeu? Porque a gente passa a técnica, eles se viram e acabou. É mecânico, né? Mas eu não sei se... É mecânico. Não sei se eu cheguei a responder a tua pergunta. Não, tá. Eu acho que o questionamento que você fez é maravilhoso, porque a gente tem aqui, a gente vem também numa sequência de lives questionando muitas coisas, né? A gente questionou a questão da acessibilidade nas cidades, a questão da inclusão da comunidade indígena com a comunidade não indígena, enfim, e essa questão de inclusão, o que é inclusão? Né? A gente tem que começar, e também o que é deficiência? Né? A gente tem que começar a quebrar esses padrões, esses tabus, e eu acho que aí a gente podia tocar também num assunto, pelo que eu entendo, existe uma grande rede, não só da equipe, mas também dos atletas. Eles têm contatos entre si, vocês fazem esses eventos, como é que são esses eventos, e o que vocês perceberam de mudanças, não só nos treinos, mas também na parte social. Excelente pergunta, Pedro. Maravilhosa mesmo. Cara, muda tudo. Muda tudo. As pessoas brigam menos dentro de casa, brigam menos no trabalho e, naturalmente, os cães brigam menos. É incrível. É incrível. Por quê? Porque a gente utiliza o esporte como válvula de escape. Do próprio então, cachorro assim, também. Sem dúvida. Sem dúvida. Cara, tu vai fazer um treino assim, ó, de 6 quilômetros forte e vai largar o cachorro num cachorródromo, ele não briga. Ele não tem energia, entendeu? Mas isso não é isso que eu quero explicar, Pedro. Isso não é só por causa dele. Sim. É porque as defesas, as barreiras, os escudos de quem está treinando da pessoa, eles automaticamente se suavizam, né? Ficam mais suaves. Uhum. Então a pessoa, ela tá mais de bem com a vida, tá endorfinado. E o cachorro também fica igual. De novo, ele absorve isso e aí ele replica isso. Uhum. E aí toda a nossa equipe replica isso. Cara, a gente fica cansado, a gente fica estressado, né? Sem dúvida nenhuma, Sim. Faz parte. Mas quando a gente vai pro meio do mato, é incrível. Tchê, desculpa o tchê, porque é mania. Há 2 semanas atrás, falando sobre inclusão, esse novo modelo de inclusão, a gente está abrindo um centro de treinamento exclusivo que fica a 10 minutos aqui do centro de Porto Alegre, né? Que é o CT Cusco Manresa. Tá? A gente tem uma aluna que 1 mês e pouco, talvez 2, descobriu câncer. Certo? E ela tem uma cachorrinha, Lílica. São 4 quilos. Imagina 4 quilos puxando uma pessoa.
E vou te dizer que puxa. Puxa, né? Ah, mas o que puxa, Maurício? Bom, puxa o suficiente para ela se divertir. Deu. É o que importa, né? Uhum. Aí, o que acontece? Essa pessoa, ela foi pro treino, percorreu os 3 quilômetros. Quando eu estava no quilômetro 2, eu virei para ela e perguntei, a gente estava caminhando para reconhecer a pista. Vamos correr? Vamos correr. Né? Porque assim, ninguém começa, Pedro, o canicross correndo. O canicross, só abrindo parênteses para concluir depois com esse exemplo, o canicross é a busca eterna pelo equilíbrio. Eu até estava falando com a minha psicóloga agora há pouco. Cara, eu tenho psicóloga. Eu tenho psicóloga, eu oriento as pessoas a terem psicóloga, eu busco atendimento psiquiátrico se precisar, quando for preciso, porque bateu o joelho, procura um ortopedista, né? Sim. Vamos supor, bateu a cabeça, não pode procurar um psiquiatra? Mas enfim. Mas por que eu tô falando isso mesmo? da trilha, que ninguém começa correndo. Isso, que ninguém começa correndo. Então, essa pessoa ela foi para a trilha e começou a correr passo a passo e conseguiu concluir os 3 quilômetros. Cara, imagina uma senhora de 55 anos com um cachorro de 4 quilos, terminou o treino e foi para quimioterapia. Nossa, ela vai... Ela não só fez isso, como ela faz isso. Tá? Ela vai, aí ela as vai pessoas... com outra autoestima, outro tudo, né? Outra pessoa. Outro tudo. Aí as pessoas ficam em casa reclamando, Pedro. Ah, porque hoje tá frio. Ah, porque hoje eu tô com dor no dedão do pé. Ah, porque hoje não sei o quê. Meu, não é o caminho. Eu acho muito interessante essa questão dos cachorros, porque a minha irmã tem 2 cachorros, um Bull Mastiff, que é praticamente um cavalão, né? É gigante, e um vira-lata. E eu corria e, enfim, às vezes eu levava o vira-lata para correr, porque o Bull Mastiff ela não gostava tanto. Mas eu acho que ele se acostumou tanto, ele associou tanto a minha imagem com aquela sensação, que ele me vê e já acha que ele vai correr. E aí eu queria pegar nisso, essa questão associativa do cachorro com o dono. Vocês também fazem a questão de adoção, né? Vocês têm algumas ONGs parceiras. Muito. E aí vocês fazem esse meio do jogo, assim, para quem quer adotar ou para quem quer perder o medo de cachorro. Como é que esse processo? Então, a gente tem várias ONGs parceiras, como tu falou. No nosso site, inclusive, tem uma vitrine de cães para serem adotados. Nós não conseguimos fazer tudo, né, Pedro? Porque, assim, eu levo isso como uma atividade paralela. Sim. Eu sou servidor público do Estado. Não consegui ainda viver disso. Nem sei se tem alguém vivendo disso no Brasil, mas enfim. Então, o meu sonho, né, e eu vou realizar esse sonho, é ter uma equipe de crianças adotadas, financiadas por doadores, com cães adotados. E fazer, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, tem um projeto chamado Wimbledon, que é de tênis. Uhum. Cara, é um projeto sensacional. Eles ensinam crianças exclusivamente pobres a jogar tênis. Imagina a realidade de uma criança de uma vila para jogar tênis. Bom, eles conseguiram isso e conseguem manter isso. Então, eu tenho um desses sonhos para minha vida. Mas a gente faz o que pode nessa questão de aproximar as pessoas da adoção, desculpa. Nos nossos eventos que a gente organiza também, sempre tem ONG. Inclusive, quando a gente faz os eventos da Vai Totó, essas ONGs são parceiras, elas levam cães que estão para adoção para emprestar para quem não tem. Né? Mas essa questão que tu falou de medo de cachorro é uma coisa bem, bem curiosa de se falar. Porque quando a gente tem medo de alguma coisa, como por exemplo um cachorro, na realidade a gente tem outros medos embutidos nisso, né? Sim. Inclusive, não vou me alongar, assim, me aprofundar e começar a viajar, mas as pessoas têm neuras que, né? Eu tenho neuras e eu descubro com a minha terapia que eu nem descobria, nem sabia. Mas enfim, através do esporte, através da socialização, a gente consegue
reduzir essas barreiras de quem quer. Isso é importante enfatizar, porque às vezes eu já peguei alunas que bateram o pé. Sabe aquela sensação, Pedro, que tu tem de, se joga nos meus braços que eu vou te segurar? Uhum. Pois é, eu já tive alunas que não tiveram coragem de se jogar nos meus braços, figurativamente falando. Uhum. E aí, assim, não dura muito tempo. Sim. Entendeu? Tu diz a coisa pra pessoa, a pessoa quer fazer, mas tem travas internas que acha que não consegue fazer e não faz. Por exemplo, tu sabia que é mais difícil descer uma trilha do que subir com o cachorro? Não. Pois é. Teoricamente seria mais fácil, né? Para muitas pessoas é mais difícil. E é muito... Porque uma coisa eu... Não, pode terminar. Não, é porque eu achei muito interessante quando você falou as travas, porque eu acho que a gente engloba muitas coisas, né? A gente engloba a questão da relação com o animal, né? A questão com o esporte, né? E aí você pode colocar também com relação à parte social, com relação à natureza, né? Aí você levanta um outro ponto, com relação a uma descida, por exemplo. Você engloba muitos pontos, que tudo bem, todo mundo tem suas travas e tá todo mundo no seu direito de ter, e ninguém tá questionando isso. O que eu tô levantando é, quantas coisas a gente consegue promover numa experiência simples de você ter um contato com um cachorro, uma corrida dentro da natureza. Olha a quantidade de informações importantes, né? Que isso, se você for levar no seu dia a dia, acontece frequentemente. Mas, Pedro, isso não é tão bom. Sim. Cara, isso assusta. Sim. É muita coisa. É muita coisa. Eu falo por mim mesmo. Eu morro... Eu nunca neguei. O nego pira, cara. Eu morro de medo de altura. Eu moro em São Paulo, onde os escritórios geralmente são em prédios. Então, assim, é uma coisa minha. Mas imagina quando você tem uma situação como essa. Mas eu acho interessante a possibilidade que vocês estão dando, né? De você se questionar e se permitir a tantas coisas. Assim, como é que eu vou te explicar isso? Cara, eu tenho pra mim, e eu externo isso para as minhas alunas e para as pessoas que estão ao meu redor, que a gente, se quiser, pode fazer quase tudo. Né? Então, por que não fazer um treino de 8 km com cachorro que tem 400 metros de descida? Se tu não confiar, tu não vai fazer. Sim. E o processo de confiança disso tudo por exemplo, essa aluna que eu relatei que não confiou em mim, cara, ela tem que me dar uma chance, porque ela me contratou, teoricamente, ela confia em mim. Então, se ela me contratou e confia em mim, ela vai confiar no que eu estou dizendo, vai executar, vai confiar nela e vai confiar no cachorro e vai vencer. Sim. Mas às vezes, no meio do caminho, tem alguma coisa que interrompe o processo e não vence. Cara, para muitas pessoas, um cachorro que puxa é solução. Para outras pessoas é um problema. Porque a pessoa não sabe impor limites. E a pessoa não sabe impor limites na vida do cachorro, ela não vai saber impor limites na vida dela também. Ou ter controle de tudo. Ter controle de tudo. Né? Ou, em outra situação, Pedro, não ter controle. Sim. Não ter controle é uma forma de confiar. Né? Como é o caso dessa cadela que eu falei, da Jujuba. Sim. Cara, a dona não tem controle. A gente fez um treino de madrugada. Era 6 horas da manhã e não tinha sol. E o bicho ia pelo meio das árvores fazendo slalom, sem enxergar. Consegue entender isso? E assim, a dona não ia dizendo, ela não ia dizendo, a Berenice não ia dizendo, pega a direita, pega a esquerda. Não tem que dizer nada, o bicho vai embora. Isso é confiança. A gente entrevistou aqui um projeto de Brasília que é o DV na Trilha, né, de deficiente visual na trilha. E eu fiquei impressionado com que a sensação é muito parecida, talvez, dessa confiança, né, do deficiente visual para correr com alguém, com a relação de confiança que você tem que ter no seu cachorro. É uma relação de confiança, ponto.
né? Você tem que conhecer a pessoa ou o animal, no caso de vocês, né? E isso passa. E aí eu lembro que ele levantou uma questão, eu aprendi a fazer isso na minha vida, a confiar mais nas pessoas porque eu tenho uma deficiência. Mas é muito interessante e eu queria entender assim, o trabalho da equipe, ele é contínuo, né? Ou ele tem intervenções pontuais? Como é que funciona, né? Das outras pessoas, da psicóloga, enfim, da equipe multifuncional? Então, essa parte da equipe multifuncional é uma contratação à parte, Ah, tá. né? Digamos assim. Então, assim, eu estou vendo que uma aluna realmente está indo para uma situação desagradável, e aí eu indico ela, a nossa nutricionista, psicóloga. Eu estou vendo que uma aluna quer fazer todo o treinamento e acelerar o processo de... já tem ali, já tivemos uma prova da Vaitotó com deficiência visual correndo com o cão guia. Olha, legal, Letícia. Foi em setembro de 2017, em Caxias do Sul. Foi a primeira prova da América Latina que teve deficiente visual correndo um cão guia. E foi um sucesso. Se eu não me engano, o nome dele era Mousas. Um nome diferente. Mas essas intervenções são à parte, né, Pedro? Sim. Agora, esse empoderamento, né? E até aproveitando que a Letícia comentou ali, eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte: a gente já teve casos de pessoas que entraram na equipe e de tanto... Porque assim, como eu te falei, não, nessa parte eu não te falei ainda. Mas a gente tem gente na equipe que contratou. Sim. E tem gente que a gente convidou para fazer parte. Tá? Então essa pessoa, esse exemplo que eu vou usar agora, ela foi convidada. Inclusive ela foi campeã brasileira e foi tricampeã gaúcha. Mas ela, antes de entrar para o Canicross, mesmo já fazendo corridas de trilha e de asfalto, ela nunca tinha feito uma viagem sozinha de carro de noite da sua cidade até Porto Alegre. Você vai me dizer, mas o que isso tem a ver com esporte, mano? Isso que tem a ver com Canicross? Tudo. Tudo, porque a gente tem uma rede, a gente criou uma rede com o motivo cão. Sim. Veja bem, se não tivesse o cão, não teria essa rede que proporcionou a ela isso. É a desculpa do eu vou correr no parque de manhã para acordar cedo, para alimentar bem. É muito interessante. É a desculpa. Que na verdade é o que vai. É o clique para ir. O clique para ir. Eu queria que você me contasse histórias engraçadas, porque a gente também gosta de dar risada, porque sempre tem. Todos os nossos convidados contam alguma história engraçada. Se puder trazer alguma interessante aí pra gente rir. Histórias engraçadas pessoal ou da equipe? Se você quiser se expor, tá tudo certo. Eu não tô ganhando expor, então cara. Então tá tudo certo, não pode ser sua. História engraçada, deixa eu Teve algum cachorro que empacou e não foi? Ou ao contrário, a pessoa empacou e o cachorro foi? Deixa eu pensar. Lembrei! Esse aqui, ó. Todinho. Esse tem cara que apronta. A cara do criminoso. Ele tem cara que apronta muito. A cara do criminoso. Cara, Vaitotó de agosto de 2018 em Caxias do Sul. Eu tinha me assentado de moto, bati o pé esquerdo no chão. Não foi nada muito sério assim, mas o pé ficou doído. Uhum. Né? E aí eu gritei, vai, Totó! Cara, olha pra ele. Você viu uma coisa? Presta atenção. Todinho, vai! Vai! Prepara! Vamos! Prepara! Tá vendo? Ele já fica alvoroçado, já fica nervoso pra correr. Cara, eu gritei, vai, Totó, porque eu tava dando uma largada. Esse bicho rebentou uma coleira de aço. E foi. Pedro, ele foi embora. Não, ele não só foi embora, como ele foi no trajeto. Olha. Puxando os outros cães. Caraca. Foi uma coisa muito assim, eu nem sonhava que esse tipo de coisa, né, pudesse acontecer, porque ele estava preso, né, eu estava lá com a minha família, estava preso, estava trabalhando, só que a forma como eu disse a largada, vai Totó,
Ele foi. Deixou ele hiper excitado. Então ele largou, e todo mundo, né, cara, atrapalhando, cortando caminho, aquela coisa toda. A Letícia estava junto, inclusive, não sei se tem mais gente aqui que pudesse dar uma relembrada disso aí. Mas, Pedro, foi hilário, cara, foi hilário. Porque assim, e mesmo eu com o pé doendo, eu tive que correr atrás do meu cachorro, né? Aí, ó, Eu fui, cara. A Letícia falou que tava aí todo mundo ficou gritando Totó. O Todd. Todd. Foi, Nossa. foi mesmo, foi mesmo. E pior que ele atrapalhou as pessoas, os corredores. Foi uma vergonha. Né, rapaz? Pelo jeito aqui, ó, envolvendo o Todd tem vários, então ele tem fama. Tem, bah. É a Berenice, essa é a dona da cadela que eu te falei que é cega, a Jujuba. Eu queria... a gente tá num momento que a gente tá mais em casa, né? Enfim, cada lugar com a sua particularidade. Como a gente, quem tem cachorro em casa e já tinha o hábito de caminhar com o cachorro, né? Correr com o cachorro, por mais que caminhe não é a mesma coisa, né? Mas o que pode ser? Depende. O que pode fazer para sei lá, o que vocês têm indicado para poder também não perder o ritmo, mas também para não estressar tanto o cachorro e nem a própria pessoa, porque a gente também está estressado em casa, enfim, com tudo que está acontecendo. Nem me fala. Nem me fala. Ainda hoje de tarde eu briguei com a minha esposa e com a minha filha. Nem me fala, tá louco. Cara, eu tô trabalhando umas 12, 14 horas por dia, é um absurdo. Pedro, seguinte, o que eu tenho visto muito, primeiro, o nosso treinamento continua, digamos assim, normal. Uhum. Né? Por que eu fiz essa aspas de normal? Porque a gente, agora, nós temos todos os cuidados que não tínhamos antes, a gente tem um protocolo, mas a gente continua com a programação. O que é a programação? Vai treinar num lugar vazio, e de fato é vazio. Né? Eu fiz meu treino hoje, porque eu continuo fazendo o treino do atletismo solo, quando eu tenho uma longa distância sozinho. Eu fui para um parque aqui perto da minha casa, 6h30 da manhã, e não tinha ninguém. Ninguém. Eu tô falando do maior parque de Porto Alegre, não tinha ninguém. Tá? Então a gente busca fazer isso. A gente tem um centro de treinamento, a gente faz isso também lá quando não tem ninguém. A gente reserva os nossos horários lá, usa máscara, passa álcool gel, tem o distanciamento. Agora, o que eu tenho visto, em termos das ruas de Porto Alegre, é que as pessoas não estão nas ruas. Mas as pessoas estão nas ruas com cães. Isso é fato. Sim. Elas saem. Né? Então, se tu vai sair com o cachorro, e aí eu questiono quando tu diz, correr não é mais a coisa que caminhar. Cara, é movimentar. Isso é muito engraçado. Movimentar. Mas isso é muito engraçado porque assim, ó, quando a gente tem percepções de diferentes cães e diferentes pessoas, tu acha que é descer. Peraí, deixa eu largar ele aqui. A gente tem uma percepção diferente disso que tu tá falando. Porque o que é correr? Né? Às vezes eu estou correndo, dependendo da pessoa, inclusive com o Todd. Às vezes eu estou correndo e o Todd está trotando. Sim. Então, muitas das vezes que tu vai sair com um cachorro e vai caminhar, tu pode, na mesma velocidade da caminhada, fazer um trote. E o que é isso? Isso é um Cooper. Né? Tu vai fazer o movimento da corrida na velocidade da caminhada. Só que as pessoas não têm essa percepção, esse entendimento. Eu ia te então, falar o que eu isso. recomendaria? Elas não têm esse entendimento. Porque assim, eu tenho. O meu referencial sou eu. Né? Quando você tem um cachorro, você tem os dois referenciais. Você e o cachorro. Que não tô acostumado, então por isso que pra mim fica um pouco. Não é palpável, mas pra quem faz a prática com o cão, tem mais referência do que eu. É que ele se torna palpável com a quantidade de treinos que tu vai tendo. Sim, com certeza. Por isso que a gente sugere que faça chuva ou faça sol. Inclusive com chuva é mais legal porque é canicross. Vamos falar de cross. Né? É mesmo. Agora há pouco, inclusive, uma das minhas alunas que é veterinária disse: olha aqui o meu cachorrinho limpinho, saiu do banho. Eu não quero ver cachorro limpo, nada, eu quero ver cachorro podre. Sujo. Sujo. É sujo, tem que ser sujo mesmo. Sujo. Cara, esse cachorro aqui, ó, ele, como ele sente muito calor, eu boto ele direto nos lagos, assim, entendeu?
a gente está correndo, ele passa pela sarjeta ali e já se molha, porque ele precisa baixar a temperatura. Mas voltando. Então, o que eu sugiro? Bota uma peiteira no cachorro, né? Não quer comprar um equipamento de canicross, um cinturão, que é para dar mais conforto e correr com as mãos livres. Pega uma guia que tem amortecedor, porque o amortecedor protege a coluna do cachorro, e experimenta. Experimenta. Não vai fazer mal nenhum. Experimenta. Né? Tu não precisa de um médico veterinário. O ideal é que se tenha, mas tu não precisa de um médico veterinário dizendo: ó, tu precisa fazer exame de sangue para correr 1 minuto. Não, né, Pedro? A vida é muito mais simples do que isso. Com certeza. Sabe? Claro! Agora, eu vou começar a competir, vou começar a participar de uma provinha aqui, outra ali. Eu quero saber como é que é o canicross. Busca informação. Sim. Assim, a internet está cheia de informação. Assim como nós, como quem, né, treina, buscar um treinador, quem quer fazer outro tipo de uma coisa mais intensa, buscar um profissional, né? Isso sempre. Agora sim, uma coisa fundamental. A Berenice, envolvendo o Todd, tem várias. Também falou. Não pense que você e o seu cão são super-heróis. Quem pensa isso se quebra. E quebra o cachorro. Sim. Né? Eu já vi situações... O Renato é um amigo nosso que escreve, um colunista nosso. Show! Boa pergunta. Ele falou da relação da água. Em relação à água, igual humano, mais ou menos a necessidade. Renato, de novo, você precisa conhecer o seu cão, tá? Mas nunca tem que deixar o cachorro beber muito. Por quê? Porque pode dar torção gástrica. Certo? E o primeiro sinal da torção gástrica é o vômito. Ele vai vomitar. Então, tu já acende o sinal amarelo e se ele piorar, tu já tem que levar no médico veterinário. Sim. Certo? Mas assim, o que acontece, ainda pegando esse gancho que é bem importante. Sim, Renato, com certeza. As pessoas confundem muito a falta de hidratação com calor. Porque os cães transpiram pelas patas e pela língua. Né? Então, geralmente, e por isso que eu falei lá no início, é importante observar a cor da língua. Né? Porque a língua roxa significa falta de circulação na língua. Então, também é um sinal de problema. Geralmente, isso é a temperatura muito elevada. Sim. Então, e a Letícia falou da alimentação também. Cachorro, também, alimentação. Isso, já vamos chegar lá. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado na questão da temperatura, porque as provas, o ideal é que sejam abaixo de 24 graus. No Brasil é um pouco diferente. Na realidade, o esporte ele nasceu na neve. Abaixo de 50 graus abaixo de zero, né, para você ter uma ideia. Então a gente tem que ter cuidado com a temperatura, com o terreno, tem que ser terreno cross, tá? E mesmo em terreno cross a gente também tem que ter cuidado. Todas essas coisas que eu estou dizendo não são coisas para afastar as pessoas do esporte. Não. Muito pelo contrário. Quer sair para correr no parque, no Ibirapuera, show de bola, vai lá. A menos que o asfalto esteja muito quente. Eu ia falar isso, né? Exatamente. Onde tem asfalto não é canicross. Tem que ter terreno cross. Mas praia pode? Pode. Grama pode? Pode. Desde que seja terreno cross. Asfalto realmente é ruim para eles. Agora, na questão da alimentação, existem protocolos de competição. Por exemplo, o meu cachorro, eu não dou comida para ele 2 a 3 horas antes da prova. Entendeu? E não dou comida também 2 a 3 horas depois da prova. O que também pode dar torção gástrica. Mas, veja bem, Pedro, nós estamos falando de cães que competem. Sim. Isso já é um outro nível. Se a pessoa quer ir para a rua, aí em São Paulo, pegar o cachorro, botar no arnês, botar na guia, botar o cinturão, ficar com as mãos livres, ir para o Ibirapuera fazer seus 5 ou 10 minutinhos de caminhada e mais a corridinha de 1 minuto, vai embora, vai embora. Aí, como tu disse, né, a pessoa vai aprendendo cada vez mais, vai buscando mais informação, e aí ela vai se aprofundando no esporte. Com certeza. Eu acho interessante que você falou que para ser canicross tem que ser na natureza, de preferência no barro, porque a gente gosta de barro.
Eu sou da turma do trail, então eu sou da turma do barro. É isso que eu queria te perguntar. Eu e muitas outras pessoas, a gente reparou muito nos últimos anos, nas provas de trail, cachorros correndo, né, com um competidor. Não é um canicross, mas é uma coisa interessante, porque tá no meio da natureza, é um ambiente muito interessante para você levar o cachorro. Qual é a questão? Porque exatamente existe todo esse protocolo, todo esse cuidado. Mas você acha interessante, não acha? Ou acha com ressalvas, enfim? Pedro, assim, ó, o nosso grupo, o nosso movimento, a gente tem uma missão que é popularizar o esporte. Tá? Por quê? Porque se nós não fizermos isso, as pessoas que correm com cães, que não praticam esporte, vão ter mais espaço e aí vão reverberar o que não é o esporte e podem causar um grande problema para o nosso esporte. Por exemplo, tem um vereador em Florianópolis querendo proibir as pessoas de pedalarem com cães do lado. E veja bem, não estou julgando. Sim. Ele quer proibir porque ele acha que é maus tratos a pessoa andar com o cão do lado. Tá? Mas, se tu for ler a matéria, ali diz que ele acha que é maus tratos também o cachorro fazer tração. Tá? Então, são duas coisas diferentes. O cachorro do lado não é bike joring, porque o canicross, o scooter joring, o bike joring e outros esportes com cães de tração são de tração. Né? Cara, se tu for ver a Indy é uma corrida que existe há centenas de anos no Alasca. Meu, eles usam de 8 a 12 cães. E ninguém diz que é maus tratos. Uhum. Mas, em Porto Alegre, em Florianópolis, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu conversei semana retrasada com um atleta, tem gente fazendo 20, 30, 40 quilômetros com cachorro na coleira. E aí? Aqui em Porto Alegre, o ano passado, tinha um senhor, não vou falar o nome dele, ele era super bem visto na internet, tá? Cara, ele participou de uma corrida trail, uma corrida conhecida, que inclusive era ranking pro brasileiro trail. Ele soltou o cachorro, porque o cachorro queria fazer não sei o quê, ele nem tava com equipamento, né? O cachorro foi embora. E ele, nem aí. Depois ele fez a chegada, chamou a organização, tá? E foi atrás do cachorro, mobilizou todo o pessoal da organização para atrás do cachorro. Bom, resumo da história. Não foi nesse momento, mas numa outra estação, ele matou o cachorro. Matou. Ele fazia distância de 30, 40, 50 quilômetros do cachorro. Tá? Eu conheço outras pessoas que também, por não conhecerem o esporte, mataram o cachorro. Cara, é uma corrida de equilíbrio, Pedro. Tu tem que observar teu parceiro. Né? Como é que tu vai correr com um cavalo e vai matar o cavalo? Não existe isso. Eu levantei essa questão porque exatamente ouvindo toda essa nossa conversa, me levou esse questionamento, né? Então a gente entende que a gente tem que passar por um momento de organização. Quer fazer a trail, faz a trail. Quer fazer o canicross, faz o canicross. Não dá para fazer um meio termo ali, sei lá, bagunçado só porque é trail, por exemplo, né? Não, na real, a gente acredita que dá, Pedro. Tá. Desculpa discordar de ti. Guardadas as proporções e os cuidados. Por exemplo, se for um single trail, tá, aí complica. Né? Agora, se for estradão, facilita. Mas é importante que aconteça isso, porque o canicross ele tem muito mais semelhança com o trail do que com a corrida de rua. Sim. Não existe isso. E nós já participamos de várias corridas trail, inclusive em fevereiro aqui em Porto Alegre a gente participou da primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Trail e não permitiram que a gente fosse de canicross. Beleza, a gente foi sem canicross. E a gente pontuou. E assim, engana-se, Pedro, engana-se muito quem pensa que quando a gente está correndo com um cachorro é mais fácil. Não é mais fácil. Não é mais fácil. Não mesmo. Porque como tu disse, tem que cuidar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e o cachorro quebra.
Sim. Eu já vi, em fevereiro de 2019, uma atleta nossa, de 55 anos, uma cadela há pouco tempo treinando, foi fazer 6K, e ela tinha eu como professor, ainda tem até hoje, ela é veterinária, inclusive. Largou, do lado tinha uma menina de 20 e poucos anos, com uma cadela grande e jovem, sem professor. A diferença das duas largadas, Pedro, é que a minha aluna largou para concluir. A outra não, largou para vencer. Cara, ela quebrou o cachorro no meio do percurso. Teve que sair nos 3 quilômetros com o cachorro no colo. É a responsabilidade de você colocar um outro ser em risco, né? Eu queria falar assim, a gente aqui não é discordar, a gente está debatendo e eu gosto muito quando as pessoas discordam, porque eu aprendo muito, né? Eu saio toda a live aqui muito feliz. A gente está chegando no final, eu vou só ver a pergunta do Renato. Já, cara? Já tá acabando, a gente tem uns 3 minutinhos aqui. Que pena. Muitos cães juntos é melhor ou pior? Tem limite ou não de quantidade? Essa é uma questão legal. Ou depende, varia muito da habilidade? Varia porque assim, ó, as largadas que a gente faz, a gente tem feito por baterias, legal, masculina e feminina, elite e iniciante, todos eles ao mesmo tempo não é indicado. Realmente não é indicado, dá confusão. Mas, por exemplo, porque a adrenalina dos corredores é muito alta. Mas, por exemplo, eu levando um único cachorro, não existe a possibilidade de levar 2, 3 cachorros. Eu acho que essa é a linha. No canicross, no máximo 2. Ah, tá. Eu acho que foi também essa questão do Renato. Se não a regra diz que é no máximo 2. Se não era do Renato, eu já incluí na pergunta então você só pode no máximo 2. Interessante. Isso, no máximo 2. A gente está chegando no final, eu queria agradecer muito. Como eu te falei, a gente sempre aprende muito com os nossos convidados e eu aprendi um pouco mais, muito mais. Nós também, com certeza. Todos os meus amigos com cachorro, eu vou recomendar essa live para passar as informações, né? Porque tem gente que fala, mas meu cachorro não gosta de correr. Caminha com ele, passeia. Faz alguma coisa. Como é que... Pedro, como é que ele sabe que o cachorro não gosta de correr, cara? Ele perguntou? Para! eu falei, minha irmã tem um bull mastiff gigante, né? Ela corre dentro do tamanho dela, né? Correr. Pronto! Eu queria agradecer muito, queria que você quisesse deixar alguma mensagem. A gente já tá no finalzinho. Maravilha. Pedro, e pessoal que está nos assistindo, todas as pessoas podem fazer tudo o que quiserem, inclusive com seus cães, desde que tenham respeito, tá? Vamos fazer o esporte crescer, vamos ter responsabilidade, vamos respeitar as práticas do esporte, o regulamento do esporte. E para quem quiser, nós conseguimos no mês passado, graças a Deus, publicar o primeiro livro de esportes com cães no Brasil. Saiu o registro pela ISBN, está na Biblioteca Nacional. Manda pra gente as informações, a gente vai compartilhar também aqui nas nossas mídias. Vou mandar. A gente está distribuindo gratuitamente, Pedro. Eu quero viu? Com certeza. Com certeza. Mais uma vez, Pedro, muito obrigado. E também deixar o contato da nossa equipe, né? É cuscocanicross.com.br. Ali tem meu WhatsApp, direto comigo. Vai falar direto mesmo comigo. Se quiser fazer vídeo, quiser fazer live, quiser me convidar para alguma coisa, quiser me convidar para uma corrida em São Paulo, vamos embora. Eu faço um compromisso com meus convidados que eu vou até, depois que a gente puder se movimentar, eu vou até o lugar para a gente praticar. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado pela aula e a gente se encontra em breve para competir e correr bastante. Amém. Vou te mandar um presente. Grande abraço para todos. Boa noite. Fica um convite. Se você quiser escrever para nós, na nossa coluna sobre o assunto, está feito o convite, viu? Já está aceito. Um forte abraço. Manda um lambejo pro Todd. Tchau, tchau. Pode deixar. Tchau, tchau.